Esse é mais um corte do Arquibancada Tricolor, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para dar uma moral pro nosso trabalho. Exatamente, começamos então justamente neste tema William Gomes. Até postei agora há pouco, pode cravar, o William Gomes é o novo jogador do Porto, jogador que já deu tchau para seus companheiros nesta manhã na Barra Funda. O William então deixa o São Paulo, aí o jogador formado em Cotia, pela minha apuração, 12 milhões de euros, mais 20% de manutenção de direitos econômicos. Aí o São Paulo espera um lucro em venda futura. E mais o Wendel chegando até sexta-feira na Barra Funda, é a informação que eu tenho. Então, são esses três pilares da venda de William Gomes aí, então, para o futebol português, para o Porto, 12 milhões de euros dá ali cerca de 7,4 milhões de reais, né, Chacon, pela conversão atual. Queria começar puxando o comentário do Ilcinho em cima dessa venda. Ilcinho, muita gente revoltada com esses valores, muita gente muito revoltada com essa venda. Queria a sua visão, a sua opinião sobre a saída de William Gomes para o Porto, ele que viaja para Portugal amanhã, tá? Então amanhã William Gomes viaja para Portugal, é a informação que a gente tem. Gabi, eu acho que essa a opinião com relação ao William, ela tem várias vertentes, ela pode caminhar para vários lados, assim, sabe? Se a gente parar num princípio se a gente planejar com a comissão técnica e o treinador, como vai ser o ano do menino? Você espera que o menino seja mais utilizado? Você não espera? E aí o treinador pode dizer que sim, pode dizer que não. Você pergunta para pessoas internas do São Paulo, ele poderia jogar. Você pergunta para nós. A gente bancou, eu pelo menos, acredito que o Renan também, a gente bancava para que houvesse uma insistência com o William Gomes, para que ele jogasse mais, para que ele valorizasse. Você pergunta para o menino, que talvez o feeling dele seja de tipo, cara, acho que não vou ter chances, quero ir, não quero ir. Eu acho que é meio complexa. De um modo geral, assim, o valor é baixo, o valor é pouco, poderia ter sido muito melhor. Por outro lado, se a gente dá o suporte para o treinador, que é o que a gente cobra durante todo o ano passado, Zuba, tá na tua mão, como é que vai ser? O Zuba fala, pessoal, eu tô trazendo o Oscar, eu vou usar o Oscar muito por ali. O meu time base é esse, o time base de ontem. Acredito que o William Gomes vai ter poucas chances. Então, eu acredito que a venda é super válida. Respeitando a vontade da comissão técnica, respeitando o embalo que o time nos mostrou nesses dois jogos e que o menino iam ter poucas chances, hoje ele vale isso, daqui um mês ele vale menos. Ia ser pior. Ou pode ser que daqui 6 meses ele saísse emprestado por Vitória só para pagar o salário dele. Então, assim, dependendo de como foi conduzida essa negociação, dependendo de quanta moral o Zuba tem de enxergar isso ou não, confesso que se eu fosse o diretor, o meu approach com o menino seria desde o ano passado diferente. Eu bancaria ele desde aquele jogo do Botafogo que ele saiu, para que ele ficasse e eu forçasse uma situação dele. Essa seria o meu approach. Aí a galera fala, o Silmar não acontece. Cara, desculpa, acontece. Acontece muito isso. Isso é normal acontecer. Então, tipo assim, depende de como foi o approach. Então a galera fala assim, o Zuba, na minha opinião, ele faz o início de ano de planejamento até ontem, cara, perfeito. O abacaxi que deram na mão dele com relação ao tempo de pré-temporada, a viagem, tudo, o cuidado que ele tá tendo com o Maia, da minutagem, o tempo que ele está dando para os meninos prepararem, porque ainda é fase de preparação, eu acho que até aqui ele está sendo correto. Se perguntarem para ele do William Gomes, acredito que o William Gomes tenha queimado, na visão do Zuba, tá? Ele tenha tido falar assim, eu não vejo o menino preparado. Como ele também não vê o Moreira preparado. Ele prefere o Ferrarese. Então é muito questão de preferência do treinador. Eu tenho a minha preferência, o Renan tem a dele, o Chacon tem a dele, o Gabi tem a dele, então eu acho que é muito complexo esse assunto. Então, assim, se tratando de planejamento da comissão técnica, a comissão técnica, o Zuba já está planejado. Ele não pretende usar o menino, principalmente com o Oscar, ganhando confiança, ganhando minutagem pelo lado esquerdo, além do fator base,
Então, tipo assim, tem mais os meninos campeão da Copa do Brasil que podem em algum momento aparecer ali. O próprio Ferreira, o Lucas Ferreira, ele pode igualar a força do Lucas Moura pelo lado direito com o Lucas Ferreira pelo lado esquerdo. Então eu tenho 2 jogadores de força e velocidade. É difícil a gente opinar. São vários os meios. Eu acho que se num planejamento ele está fora hoje, a venda é super válida. Parece pouco, mas é super válida. É só ver o Nestor. O Nestor ele perde o timing da venda e acaba sendo vendido para o Bahia. Então a galera pode achar, é muito pouco, fulano foi vendido por não sei quantos milhões e tal. Cara, a gente não sabe o planejamento do Zuba. E o feeling do menino também. O William Gomes, ele poderia preferir, não, eu quero ficar para brigar. Ele preferiu ir, eu acho que tem que ser respeitada a vontade de todo mundo. Esse é meu ponto central também, Ilcinho. Você olha para esse mercado inflacionado, isso é um ponto que você vai levantar sempre. Você vê o zagueiro do Palmeiras com uma venda de 35 milhões de euros, você vê o Fluminense ofertando 8, 9 milhões de euros pelo Rony, né, jogador do Palmeiras, 2 anos em baixa, e aí você começa a ficar com essas dúvidas quanto a esse valor, mas passa muito pelo fato de que o William não tem nem 1000 minutos pelo profissional do São Paulo, né? Então, neste momento, talvez esse seja o valor de mercado que ele tem, né? Claro que, a gente tem, cara, esse consenso interno, Chacon, de que tendo mais tempo de jogo, ele poderia render um outro valor para o São Paulo, mas neste momento, acho que faz sentido o Porto ofertar isso. Agora, era o momento de vender? Não sei. Acho que é muito mais um desespero financeiro do São Paulo, né, Chacon? São alguns pontos, eu acho que nessa negociação eu tento não olhar só para os números e para quem saiu ou quem chegou e vamos embora. Vamos lá, primeiro ponto. Com a chegada do Oscar, como disse o Wilsinho, o William pela esquerda virou a terceira opção, porque ainda tem o Ferreira na frente dele. O Ferreira esteve à frente dele em todo o ano de 2024. Então ele seria uma terceira opção, né? O meu ponto assim, o potencial que o William tem que ser mostrado dentro de campo para que a venda seja ainda maior. Como isso não aconteceu, o valor da venda eu não acho um completo absurdo pela pouca minutagem. Tá? Aqui a minha crítica foram poucas as chances dadas ao William, ou sequência de jogo e tudo mais, principalmente pelo potencial que a gente sabe que ele tem. E essa é a minha crítica ao Casares e ao Zubeldia de formas distintas. Ao Zubeldia de não utilizar e ao Casares e direção em geral, de não dar uma diretriz para qualquer treinador, seja o Zubeldia ou outro, falar assim, olha, legal, você tem liberdade de escolha, mas você precisa usar não sei quantos % dos jogos os moleques da base. Para entrar nas substituições, você tem que colocar molecada. Dar alguma diretriz. Então, para mim, é um erro conjunto, isso é uma opinião apenas, de não utilizar mais esses jogadores. Mas se você não utilizar, não tem como você vender por 30 milhões de euros um jogador que não é utilizado, né? Pensando desse lado, nesse aspecto de ser a terceira opção, acho que é uma venda que vai cair uma grande grana, né? Alguém falou aqui no chat, eu estava batendo o olho, que os veículos portugueses estão falando em 80% do atleta por 6 milhões de euros. Eu abri o A Bola, que é o principal jornal de Portugal, e está aqui apenas mencionado que o valor de mercado dele no Transfer Market, que não mostra absolutamente nada, no fim das contas é 6 milhões de euros, então pode ser uma interpretação ruim de quem mandou aqui, então só para não confundir. E só assim, né, uma apuração praticamente de todos os jornalistas, né, que cobrem o São Paulo. O Chacon teve essa informação, eu tive essa informação, até o próprio Sgarbi, né, então outros veículos também soltaram. 12 milhões. Aí a nossa apuração, que foi 12 milhões de euros, mais 20% de manutenção de direitos econômicos, que aí o São Paulo pensa em venda futura, mais o Wendel liberado de maneira antecipada, e ele chega, então, aqui em São Paulo na sexta-feira, Chacon. Então, até sexta-feira, perdão, chega o Wendel para reforçar o time do São Paulo também. Chacon, quase 2.000 pessoas com a gente, só chamar o like da galera. Vamos dar o like então, pessoal. E bom você mencionar o Wendel, que é o outro ponto dessa negociação que eu tento abranger. Talvez o São Paulo poderia até mesmo, com pouca minutagem, ter vendido por um pouco mais, por alguns milhõezinhos de euros a mais. Se chegasse a 15, vamos imaginar? Vamos chegar nessa 15 milhões de euros. Mas eu acho que, principalmente pela necessidade de envolver a liberação do Wendel,
o São Paulo aceitou um pouco menos. E tudo isso, e esse desespero pelo Wendel, se dá pelo São Paulo não ter arranjado um lateral esquerdo em dezembro de 2023. Eu acho que os maiores erros da direção é esse efeito dominó. Em 2023, final, vai embora o glorioso Caio Paulista, não trazer um cara de imediato, não ter ninguém no gatilho para uma contratação. E aí, ficar na mão do Wellington por uma renovação que não aconteceu corretamente. O Wellington falou, agora vocês me querem, né? Vocês não queriam renovar comigo, agora vocês me querem? Eu vou jogar meu preço lá em cima, oferta e demanda. Cada um tem direito. Então, eu acho que o erro é um efeito dominó. Não é necessariamente só a venda e o valor da venda, mas todo o procedimento de não chegar e falar, Zubeldia, eu preciso que você utilize mais o William Gomes, que você dê mais chance. Zubeldia, eu preciso que você utilize, vamos falar, Patrick, o Henrique. O Henrique tem 2 jogos pelo São Paulo, se eu não estou equivocado. Vocês querem que venda por quanto? Um cara que não tem oportunidade. Então, eu acho que as minhas principais críticas em cima do trabalho do Zubeldia e da direção, em momentos distintos, é o Zubeldia se não utilizar normalmente tanta garotada. Acho que dá para utilizar um pouco mais, sair do banco, não precisa pôr como titular. Mas, principalmente da direção, não fazer o que a direção quer dirigir, que é dar diretrizes, chegar no Zubeldia e falar, olha, legal, gostamos do teu trabalho, mas precisamos que você utilize mais a molecada da base, porque são eles que nos salvam financeiramente, né? Então não é encontrar justificativa para falar que foi uma boa venda, é encontrar uma justificativa do porquê a venda foi tão ruim. Entendeu? É a gente encontrar o motivo do... Por exemplo, o pessoal está falando, o Cédric para assinar. Fato, vai assinar por 3 meses. Me fala, de verdade, qual a diferença que todo mundo tem certeza entre o Cédric Soares e o Rafinha? Porra, era mais fácil ter continuado com alguém que já estava no elenco e conhecia. Cédric Soares vai ter 3 meses para se encontrar no elenco. Não faz nenhum sentido. Por mim, mantém Igor Vinícius, Moreira e sobe o moleque da base. Para mim, não faz nenhum sentido. E assim, o Cédric, é difícil imaginar que ele vai ganhar 2 coxinhas e um quisuco quente de salário. Ele vai receber uma grana por 3 meses. Para mim, não tem justificativa. A gente vai falar do Cédric, fala da movimentação, mas quero ouvir o Renan sobre a venda do William Gomes ao Porto, esses valores que estão na tela, 12 milhões de euros, 20% venda futura, e o Wendel chegando essa semana para o São Paulo. Renan. Gabriel, sinceramente, cara, eu não vejo um negócio absurdo. Eu vejo um negócio, pelo que ele jogou até agora, e de fato não conseguiu se firmar, a gente vê muito talento nele, possibilidade de uma grande carreira, mas até agora no time principal ele não teve a consistência que também se esperava dele, né? E a dinâmica do futebol é muito simples, o Ursinho falou sobre isso. À medida que o bom jogador que está jogando bastante, ele está se valorizando demais, aquele que joga pouco está se desvalorizando. Quanto mais o tempo vai passando e a perspectiva dele ser usado nesse momento, né, enquanto tiver o Zubeldia, na minha opinião, é muito pequeno. Eu vejo vários jogadores à frente dele, né, jogadores da posição dele. O Tempo Ferreira, na minha visão, acho que o Eric está na frente dele, do outro lado, mas vários outros. E quando você tem uma base que fez o que fez nos últimos meses, e com grandes potenciais ali, eu acho que mantendo 20% de uma futura venda ainda, eu não vejo um negócio absurdo, não. E para piorar tudo, né, para concluir tudo, o São Paulo precisa de dinheiro. O São Paulo precisa do dinheiro. Né? Não é o caso de outros times que não. Deixa o menino aí. Não estou precisando agora. O São Paulo não. Aí tem o caso do Fidi, que começou esse ano, não é isso? Então, é complicado a situação também. E de um jogador que a perspectiva dele de jogar esse ano são muito poucas. A não ser que, ainda mais depois da chegada do Oscar, mudou, na minha visão, os 2 jogos que eu vi no Morumbi, mudou o sistema de jogo do São Paulo, mudou completamente, o que dificulta ainda mais a entrada do William Gomes, né, no time. Portanto, nada de extraordinário. É um time brasileiro
que precisa de vender jogador da base para se manter. Normal. Eu vejo um time brasileiro com dívidas. Com dívidas. É um time brasileiro. Todo time brasileiro precisa, bem falado. Todo time brasileiro precisa. O São Paulo, ainda mais. É um time desesperado financeiramente. Imagina que a conta está em dia. Você acha que eles não segurariam? Fala, vamos segurar, não precisamos vender. Também por isso que o Palmeiras vendeu melhor as suas joias recentes, né? Porque o Palmeiras não tem urgência de conseguir contratar, né? Mas pô, Gabi, 12 milhões pelo terceiro reserva. O São Paulo, cara, vende o Michel Araújo por, enfim, 15 milhões e usa esse dinheiro da primeira parcela para pagar direito de imagem, entendeu? É isso. Esse é o nível financeiro do São Paulo de hoje. Então, só que aí a gente fala assim, pô, o São Paulo tá quebrado, puta, é um momento difícil. Só que sabe qual que é o foda? Vai vender, aí a minha crítica, vai vender 12 milhões de euros, legal, pô, terceiro reserva e tudo mais, só que vai pagar 25 milhões pelo Juan e mais 20 e poucos pelo Marcos Antônio. Caralho. Não faz sentido, pô. Aí já é um outro ponto, aí já é um outro erro. Não, aí é outro programa da semana que vem. Daí. Aí já é um outro erro. Não, mas entende, vai pegar todo o dinheiro. Não, falou, pô, estamos precisando do dinheiro. Pra quê? Pra comprar o Juan e o Marcos Antônio. Caralho, meu, pô, não pode. Não pode uma coisa dessa. Aí, nisso você tem toda a razão. Isso é uma outra história e você tem toda a razão. Por quê? O Palmeiras, quando vende o zagueiro, muita gente está escrevendo a respeito do zagueiro do Palmeiras. A Leila segurou o máximo que ela podia. Não, eu não estou precisando desse dinheiro aí, não. Fica quietinho aí, Manchester City. Dá uma segurada aí, eu não preciso. Disso aí eu não quero. 40, opa, tô gostando. 45. Entendeu? Eles têm margem para isso. O São Paulo não tem. O São Paulo precisa que esse dinheiro entre hoje, como o Gabriel falou, para pagar uma conta amanhã, que está vencendo amanhã. Não é o caso do Palmeiras, eles estão com tudo em dia. Então, tudo isso, né? Se você sentar ali na sala do presidente, ele botar a planilha lá, você fala, porra, 12 milhões... Mas é incoerente, Renan. Mas é incoerente isso, porque eles precisam... Se chegasse e falasse assim, ó, torcida, vendemos o William Gomes, que era a terceira opção do elenco na posição, por 12 milhões de euros. A gente manteve 20%. Primeiro que nem deixam claro para o torcedor quais são os valores, o que eu acho um erro. Tem que ser transparente o que era um dos lemas de campanha do Casares antes dele se eleger pela primeira vez. Mas você chegou, ó, estamos isso daqui para poder equalizar as contas, pagar juros, mas não, eles vão pegar esse dinheiro e comprar o Juan e o Marcos Antônio. Sabe, isso que é um pouco foda, entendeu? Isso que eu fico, pô, então escolhe o discurso que você vai adotar. Ou vender o William Gomes porque foi um puta valor e isso a gente vai reinvestir porque tá tranquilo, ou vamos pagar as contas, entendeu? Tem que se decidir. Que merda que a gente tá? A gente tá pisando numa merda funda ou é só um cocô de pombo, entendeu? Que caiu no que apologia é essa? Entendeu? Pô, não, mas ou a gente tá fudido, enfiado até o pescoço de bosta, ou a gente, não, tudo bem, pisamos aqui na bosta do cachorro, vamos seguir. Entendeu? Não sabe o que é. Essa é a merda. Esse foi apenas um corte da grade diária do AT aqui no YouTube. Já deixe seu like e se inscreva para ficar de olho e ter as notificações em tempo real de tudo que acontece no Arquibancada Tricolor.